o Instagram da igreja, amém? É muito legal porque a gente posta muitas fotos, os irmãos interagem. As demais congregações também, né? Sempre os irmãos Uhum. que marcam aí o arroba da igreja pra gente compartilhar no Instagram, tá bom? E além disso, tem também o canal do YouTube, né? Onde a gente coloca lá os programas da Web Rádio também gravados. A gente coloca também a transmissão dos cultos ao vivo, tá? E enfim, também tem o botão do WhatsApp, que é por onde você vai estar respondendo a enquete do programa de hoje, que é o tempo. Ele pode apagar o pecado? Já tem pessoa participando, a minha irmã comentou o meu comentário. Muito bem, então só que a gente vai guardar mais um mais pouquinho, tá bom? tarde. Porque essa aqui é só a primeira parte do programa, é só a introdução. E logo após, uma belíssima canção que a gente separou aqui, ó, a pedido da irmã Luzinete, tá? A gente vai, e de fato, né, iniciar o programa. Então, está no ar. Foi feita a oração? Oi? A oração a gente faz na volta. É? Certo? Mas pronto. A gente faz a oração na volta, a gente faz essa primeira parte aqui, que é a apresentação e tudo mais. E a oração, ela vem com o início do programa, amém? Amém. Então, está no ar, né, mulheres? Ieadar. Eterno Deus, Pai Celestial, graças te damos, meu Deus, por essa oportunidade. Te louvamos por tudo que tu tens feito, por tudo que tu vais fazer. Abençoe esse trabalho nesta noite, meu Pai, essa programação. Que tudo seja para a glória do teu nome, meu Pai. Tudo aquilo que for falado seja para a edificação, meu Pai. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vamos fazer a nossa reflexão em 1 João, no capítulo, começando no capítulo 1, do 8 até o primeiro do 2. Então, o capítulo 1, 8, 9 e 10. E o 2, o versículo 1. E diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? O que é o pecado? O pecado é transgressão, né? Quer dizer, quando nós transgredimos, né? E a palavra de Deus, ela é muito clara, né? Quer dizer, Jesus, ele deixou a palavra de Deus, ela nos ensina, né? Nossa regra de fé. Ela nos ensina o caminho do bem, né? E também mostra o caminho largo, que é o caminho do mal, né? Então, se nós assim procurarmos viver a palavra de Deus, nós realmente vamos nos separando do mal, do pecado, porque o pecado ele nos rodeia, né? Muitas vezes, muitas pessoas pensam, eu acredito que muita gente acha que pecado só é se prostituir, a prostituição, mas pecado, a mentira é pecado, tomar emprestado não pagar é pecado, né? Então, são muitas coisas assim que nos separam de Deus, né? Quer dizer, o Senhor, Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado, né? Porque Ele é santo, Ele não pode realmente assim viver com o pecado, né? Então, realmente, na verdade, o pecado nos separa de Deus. Nós sabemos que o pecado, desde o Éden, né? Quer dizer, quando o homem, Deus deixou lá, deu os ensinamentos, né, as orientações, mas o homem transgrediu, ele desobedeceu, então entrou o pecado no mundo. Então, todos nós temos essa herança. Mas o Senhor, Deus, ele não desistiu do seu plano, foi o plano de salvação. Então, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, né? Então, se nós pecarmos, a palavra diz assim, ó, filhinhos, meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Nós hoje vivemos na dispensação da graça, né? Então, nós tropeçamos, nós reconhecemos a nossa fraqueza, nós pedimos perdão, confessamos os nossos pecados, e o Senhor é fiel e justo, né, irmã Tânia?
Irmão, falar em pecado Forte. é uma palavra tão forte. E falar em pecado é uma responsabilidade muito grande. Porque a palavra de Deus diz que se dissermos que não pecamos, já estamos cometendo um pecado. Então, falar sobre o pecado é necessário a gente olhar para dentro da gente mesmo, né? Já que nós somos pecadores. Porque falar em pecados, apontando o pecado do outro, é mais fácil, né? Mas a partir do momento que a gente fala sobre o pecado, olhando para nós mesmos, nos examinando como manda a Escritura, nós vamos encontrar tantas falhas em nós mesmos, a ponto da gente dizer, eu preciso fazer uma reconciliação com Deus. Sabemos que nós temos um advogado, né? Como a própria palavra aí foi falada nessa noite. Nós temos um advogado. Mas, se nós não olharmos para nós mesmos, para os nossos pecados, que segundo a palavra de Deus, nós somos pecadores, se nós não olharmos para nós mesmos, vai ficar muito difícil para a gente falar, né, apontando para o outro. E quando nós olhamos para nós mesmos, a gente diz assim, está longe de ir para o céu. Porque nós temos tantas falhas que se nós olharmos para nós mesmos, chega a doer, irmã Luzinete. Nós fazemos coisas que quando a gente vai analisar o que a gente fez, a gente sente vergonha da gente mesmo e vergonha de Deus. Porque o ser humano é assim. Ultimamente eu tenho olhado muito para essa questão. E eu preciso mudar. Eu preciso me esforçar para ser diferente. Porque o pecado, o tempo não esquece, não faz esquecer. De maneira nenhuma. Ele está lá guardado. Por quê? Porque o Senhor nos dá a oportunidade de confessarmos o pecado, né? Nos arrependermos e confessar. E aí onde entra a questão, se não houver arrependimento, confissão, né? Se não houver o arrependimento, é difícil de confessar. Porque o que nos inquieta é o arrependimento. É por isso que hoje tem tantas mentes cauterizadas, né? Porque comete o pecado e não foi nada demais, isso aí Deus deixa para lá, né? E não é assim. O Espírito Santo de Deus na nossa vida, ele age como uma peneira, né? Então ele vai peneirando e é necessário a gente deixar isso acontecer. Quando a gente deixa isso acontecer, é diferente. Eu até falei, estava até comentando com meu esposo hoje. É certo, é até uma enquete também interessante. Eu perguntei para ele, é certo a gente ver que tem uma pessoa que está magoando outra pessoa? É certo eu chegar e dizer para a pessoa, olha, você magoou. Vá lá, peça perdão. Porque o que acontece? Nisso aí, quem magoou não alcança a salvação, né? A misericórdia de Deus. E quem está magoado, muito pior. Então, muitas vezes nós nos destruímos através do pecado e destruímos as outras pessoas. E é nisso bem que nós precisamos vigiar e muito para não cometer essas coisas e achar que está tudo bem. A palavra diz assim, porque tem o pecado, nós pecamos por comissão e por omissão, né? Quer dizer, a gente peca, por isso que a palavra diz assim, se a gente diz que não peca, nós já estamos mentindo, porque nós estamos sempre assim, falhando, tropeçando, né? Por isso que a palavra diz assim, vigiar e orar, né? Porque se nós procurarmos assim, ter uma vida mais próxima de Deus, assim, nós erramos também, mas eu acho que a gente está mais assim, atento, né? Atento, assim, e reconhecer, assim, que eu sempre digo assim, é uma virtude a pessoa você reconhecer as suas fraquezas, né? Porque tem pessoas, às vezes, que não quer admitir
que errou, né? Então, quando eu assim, eu As admito pessoas assim. não aceitam. Se eu chegar, você fez algo de errado, eu chegar e dizer assim, irmão, você errou. Mas foi o que eu fiz. A pessoa automaticamente já se defende, né? Mas o que foi? Então é necessário realmente a gente reconhecer as nossas fraquezas, nossas falhas. Mas eu também eu diria assim, que a gente precisa, mesmo assim, que, por exemplo, alguém chegar para mim e dizer assim, irmã, a senhora está errada. É natural, às vezes você, né, ser impactada assim, né? Mas eu preciso ter humildade de reconhecer, de descer, que eu não sou perfeita, que eu sou falha. E muitas vezes assim, a gente até faz assim, às vezes às vezes você não percebe, né? Você nem sabe que está magoando. Foi uma coisa, para mim, foi uma coisa tão natural, tão assim, né? Mas a gente não sabe, né, como é que o outro está, né? Como é que ele tem dia que a gente está mais fragilizado, tem dia que a gente está mais fortalecido, tem dia que está mais assim. Tudo é motivo, quer dizer, tudo nos afeta, né? Então, nós precisamos assim, sermos misericordiosos assim, né? E reconhecermos assim que somos falhos, precisamos assim de Deus, precisamos assim de misericórdia, né? E amarmos, né? E perdoarmos assim. Mas eu acho assim, que é um tema interessante para a gente assim, até um alerta assim, né? Porque não é um fato assim. Quantas pessoas que pensam assim, porque está na igreja, né? Já está assim, perfeito, né? E a gente sabe que perfeição, quer dizer, a perfeição a gente vai, a santificação é que vai nos separando, né? E vamos chegar, quer dizer, até a estatura de varão perfeito, não é isso que a palavra de Deus diz assim? Então, nós precisamos assim, termos, eu sei que eu sou muito falho, eu sei que muitas vezes assim, eu ajo assim, a gente é falha assim, mas que Deus nos ajude, assim, que eu tenha essa sensibilidade, assim, de reconhecer e de nunca, assim, não querer recuar, que eu possa, assim, no momento que for preciso, eu possa, assim, retroceder, né, e reconhecer a minha fraqueza. Você sabia que tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de pedir desculpa, de pedir perdão? Sim, tem. Às vezes a pessoa chega... Acha que está diminuindo, né? É humilhante. Acha que é humilhante. Às vezes a pessoa chega e diz assim, me perdoe por, né, se eu lhe magoei, você me perdoe. E a pessoa não tem coragem de falar a mesma coisa. Só diz assim, tá bom. Mas o orgulho não deixa ele dizer assim, me perdoe também. Porque quando há alguma coisa, quando a gente faz alguma coisa que há necessidade de pedir perdão para alguém, com certeza aquela pessoa está magoada comigo, porque eu fiz algo a ponto de eu me inquietar e pedir perdão, né? Eu ver que errei. Provavelmente para quem eu errei, a pessoa se magoou de alguma forma, se chateou, né? Teve sua porção de pecado naquele momento. Então, coisa boa é quando alguém chega e pede perdão. E há aquele abraço, me perdoe também, né? É tão bom isso. Mas hoje em dia está muito difícil. Porque sempre eu que tenho razão. Eu que tenho razão. Eu não vou pedir perdão porque eu que tenho razão. Eu que fui a magoada. Eu que fui a ofendida. Então, eu é que preciso alguém vir me pedir perdão. Eu não preciso. Aí isso é terrível. E quando eu penso assim, eu já estou me achando... Já está, né, aumentando o pecado. Superior, assim. Porque a palavra de Deus diz assim, cada um considere... Lá em Filipenses que fala, né? Cada um considere o outro superior a si mesmo. Quer dizer, se a gente houver esse cuidado, assim, de sempre assim, a gente está se considerando o outro superior a mim, que vai haver equilíbrio, né? Também assim, mas eu quero dizer... finalizando a minha palavra assim, mesmo assim, os nossos ouvintes, todos nós também aqui estamos participando, que nós não venhamos nos esquecer que nós temos um Deus que perdoa, né? A palavra diz que ele não lança em rosto, né? Quer dizer, ele quer
como um pai, né, Montânia? Um pai quer que o filho se aproxime, converse né, peça, porque isso já Nenhum pai gosta da desobediência do filho. Exatamente, mas assim, o pai se alegra quando o filho chega assim, pai, eu sei que errei, né? Então, nosso Deus, ele é misericordioso, a palavra diz que ele é amor, ele também é justiça, né? Mas eu creio que ele se alegra, assim, quando a gente volta, né? E reconhece, assim, Senhor, me perdoa, né? Eu sei que eu falhei, eu tropecei, até porque quando nós, assim, pecamos, quando nós, assim, tropeçamos, nós estamos assim, sendo um impedimento na casa do Senhor, né? Porque A palavra de Deus diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo o Espírito Santo. E como é que a gente entristece ele? pecando, Pecando. né? É. Então, que Deus nos ajude, assim, e que nós, assim, como o salmista, a palavra diz que ele tem um salmo que diz assim, que o salmista diz assim, enquanto, né, por ele não pecar, não confessar, enquanto ele não confessou, os ossos envelheceram, né? Apodrece, né? Apodrece. Então, nós, quer dizer, pecado, a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança de Deus misericórdia, né? E o que não se arrepende é morte, né? É morte, sim. Morte. Não tem, assim, não tem, quer dizer, porque é o sangue de Jesus que nos purifica mesmo. Que Deus nos abençoe. A Montânia quer acrescentar mais uma coisa. Hoje pela manhã houve 2 versículos que me chamou a atenção e eu comecei a casar um versículo com o outro. O salmista diz no Salmo 133, o que foi lido, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E de repente a irmã lê também lá no Salmo, que o salmista fala, Senhor, sonda-me, né? 39. E aí eu 139. E de repente eu comecei a juntar essas coisas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente lê tanto esse versículo, mas de repente me veio a pergunta, né? Senhor, tu sonda, tu me conheces. O que é que tem aqui dentro? Será que realmente está havendo dentro de mim essa união perfeita? Porque a união não é só a gente viver todo mundo aqui sorrindo e se abraçando, né? Ah, que coisa boa, a gente está se abraçando, sorrindo. Mas quando acontece desse tantinho, a ira, automaticamente ela é como se ela estivesse ali quietinha no canto só esperando, né? Aí de repente vem a ira, que a gente nem percebe que a ira chegou. Aquele quão bom e quão suave é, já era. Aí de repente me veio a pergunta, Senhor, como é que está meu coração? Sonda-me, Senhor. Porque a gente sabe que o dia a dia é difícil. Contato com as pessoas é difícil. Cada um tem um caráter, tem um gênio diferente. E aí eu fiquei, Senhor, me sonda. Será que eu estou sendo capaz, né, de viver ou quão bom e suave, unido com os meus irmãos, unido com meus vizinhos, unido com os meus parentes. E aí de repente eu comecei a falar como salmista. É necessário a gente pedir para o Senhor sondar e falar conosco, que é realmente o que tem dentro de nós. Montânia, e essa expressão assim, ó quão bom, quer dizer assim, ó quão bom, quer dizer também que existe também, quer dizer, é tão bom se a gente conseguir, quer dizer, conseguir ser assim, mas também está dizendo assim que existe também o outro lado, assim, que as pessoas não conseguem, né? Tem pessoas que não conseguem viver, né? Não conseguem viver em união. Viver união. Tá sempre Quantos lares que estão, né? Tá sempre querendo haver uma divisão, tá sempre querendo haver uma separação, tá sempre querendo As pessoas chamam isso muito de ser do contra ali. A né? pessoa tá ali. Isso. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande, muito grande. E aí eu vi naquele salmo, meu Deus, mas é tão difícil viver em união. E aí eu comecei a cobrar, né, para Deus, Senhor, sonda meu coração e ver o que há em mim aí de tão difícil, de tão pecaminoso, para que a gente possa viver realmente em união, né? É difícil, mas é uma ordem ali, é uma promessa ali, né? Que quando há uma união dentro do coração da gente, não é a união que nós estamos aqui reunidos.
Mas é uma, Um sentimento. é uma união dentro do meu coração. Quando, né? E aí eu comecei a perguntar para Deus, será que existe essa união mesmo dentro do meu coração? Então eu passei a analisar mais a minha vida, né? Do que me preocupar se A ou B está fazendo certo ou errado. Porque cada um olhar para si mesmo, eu acho que as coisas melhoram, né? Amém. É isso aí. Que Deus nos ajude. Amém. Então é isso, né? Então a gente quer aproveitar também, irmã Mariana, e pedir a opinião da audiência, né, irmã Dani? É, Com Que certeza. os irmãos também interajam, né, É um sobre tema muito bom de se conversar, essa porque temática. é um tema que ele desperta, justamente como as irmãs estão dizendo, a nossa humildade em reconhecer. E é muito, muito bom. É E muito que bom. geralmente nós estou não muito temos feliz. essa humildade. Sim, é verdade. A gente quer, Infelizmente nós não principalmente temos. a gente não pode dizer 100%, né? Porque nem tudo é 100%. Mas existem realmente, como as irmãs citaram, muitos cristãos que pensam, não, tô na igreja, pronto, acabou, pra mim pecador, só quem tá lá fora, não sei o que, aquela coisa toda. E é muito isso, muito isso. Quem está lá fora, Deus nem leva em conta o tempo da ignorância, mas nós temos o dever de estar buscando De fazer o o certo. correto. É muito verdade isso, nossa. E é um tema muito bom de se conversar, porque é uma coisa que às vezes passa batido no nosso dia a dia. Principalmente. Normal. Né? Ah, fiz isso aqui, briguei ali com fulano, chamei fulano de não sei o Normal. quê. Tem E uma- ai. Tem uma passagem na Bíblia, é um versículo que é bem, acho que é em Provérbios, que é bem interessante assim, que é mais fácil a gente conquistar uma cidade do que um irmão ferido, Ai, é verdade. né? Quer dizer, uma cidade. Quer dizer, o quanto é Porque difícil. o irmão ferido, você chega lá pedindo perdão, mas você tem que ir preparado para ouvir ele lhe acusar. Irmã Mariana, me perdoe. A irmã Mariana, com muita mágoa de mim, diz: não, irmã, isso não tem perdão, irmã. Você fez isso, e você tem que ser humilde para ouvir todas essas acusações, Reconhecer e ainda né? tá ali pra Ouvir suportar. e dizer assim: realmente, irmã, eu lhe magoei, me perdoe, né? Uma certa feita eu fui pedir perdão para uma pessoa Ah, e eu estava muito magoada. Inclusive, eu até culpo o câncer por esta mágoa que eu enfrentei. Que isso gera, né? Gera. Quando eu cheguei para ela, eu disse: hoje eu vou lá e vou pedir perdão para ela. Mas eu fui consciente de que ela vinha para a guerra. E eu fui consciente quando ela disse: não, você está pensando que é assim? Cheguei, pedi perdão e ficou tudo bem. Não, não é assim não. Você vai ter que me explicar o porquê, né? Porque queria que eu desse um motivo para me ter agido daquela maneira. Mas eu orei muito, irmãs, antes de fazer isso, porque não é assim não, também não. Só chegar, e aí, me perdoa aí, tá? E pronto, não. A gente tem que fazer as coisas mesmo realmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu só cheguei para ela: olha, minha irmã, o que eu fiz com você foi tão ruim que eu não posso jamais dizer para você um motivo, porque qualquer motivo que eu venha lhe dar, me defender, qualquer motivo é pouco. Então eu só quero dizer assim que eu fui má, fui ruim e preciso do seu perdão. e é tão Depois ela libertador. disse: pois tá bom. Pois tá bom, mas eu senti assim um tá bom, Muito da boca pra fora, né? muito da boca para fora. Encerrar a conversa, mas Mas graças a Deus eu passei a orar melhor por ela. Passei a olhar sem sentir, porque a gente tem que prestar atenção nisso, né? Se sentir nada. que Mas o perdão é isso. Você É um perdoa processo sem sofrer, muito né? difícil. Você tem que ir lá pedir perdão. Não é pensando que vai receber beijos e abraços e foguete, porque você fez isso, não. Corre o risco da pessoa também rejeitar o seu pedido de perdão e você conquistar ali naquele momento aquela pessoa, induzir aquela pessoa ali a perdoar. E aí? É difícil.
difícil mesmo. Mas é muito libertador pra quem... Mas é muito libertador. Pra É por quem isso que hoje eu vai tô lá- contando aqui a história. É um processo difícil, mas que ele vale a pena. Porque existem muitas pessoas que ficam nessa e anos de briga, anos de que não se fala e que só piora. Cada vez que vai se passando, vai piorando, mas... Não pode deixar o sol se pôr, né? É. Exatamente assim. E infelizmente assim, a gente vê muito hoje no meio do povo de Deus. Isso é geral, assim, né? Muita disputa, muito, né? Esse sentimento assim, eu sou melhor, ele é assim, eu sei, né? Não Tipo é porque assim- as pessoas sejam ruins, não. É porque isso faz parte do ser humano. Pois é, diga assim, mas, né? mas nós como crentes, né, nós Temos que vigiar temos que trabalhar para essas coisas não... e ficar nos observando e nos corrigindo. exatamente, Não nos esperar os corrigindo. outros virem corrigir, mas a gente Exatamente. chegar e dizer, meu Deus, eu tô agindo dessa maneira. Peraí, tá errado. Segundo a palavra de Deus, eu estou errada. Por isso que quando a palavra diz assim, vigiar e orar, é porque nós temos que termos assim, vigilante assim, noite e dia, dia e noite, assim, né? Diuturnamente nós precisamos assim, sermos vigilantes, porque nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, né? Porque, né, a palavra diz, a palavra diz que nós somos uma carta lida e o mundo observa, né? Quando nós pregamos, né? Pregamos o amor e não vivemos esse amor. Não é fácil não, viu? Pregar o amor e viver o amor de acordo com ele é. Mas com Jesus É nós difícil. chegamos lá. É né? muito Com Jesus nós difícil. chegamos lá. Não é porque é difícil a gente estar com Jesus e fazer tudo direitinho. É difícil a gente vencer a própria carne. O eu, exatamente assim, né? A carne querendo sempre reinar, né? Porque Carne tem querendo muito reinar. isso aí, como a senhora falou, muitas vezes assim, eu digo assim, mas eu não fui eu que magoei, não fui eu que, né? Foi ele. A Eu gente não tem fiz nada muito- demais. Ela foi que Né? Eu não fiz interpretou nada demais. diferente, assim, que a gente tá sempre assim querendo. Tem a questão da interpretação, da falta de diálogo, da falta de amor, tudo isso. Mas a gente vê isso desde o Éden, que a gente já vê assim que o homem lá, o Senhor se aproximou de Adão, ele transferiu a mulher que tu me deste, a mulher a serpente, né? Então a gente está sempre transando, mas foi ela que foi culpada, É. né? Agora, respondendo à enquete, com certeza o pecado ele não é esquecido diante de Deus. O que nós plantamos, o que nós semeamos, nós colhemos, né? E E o pecado é o pior de todos. ele não se apaga com o tempo, Não né? se apaga com o tempo. Só com a confissão. Agora, eu sempre digo assim pro meu menino lá em casa, assim, todo dia assim, ó, plante bem, semeie, gosto de dizer assim, né? Semeie bem, tenha cuidado com a sua semeadura, porque eu creio que a gente não atenta para isso, né? Porque muitas vezes nós estamos vivendo aquilo, muitas vezes não, nós estamos vivendo aquilo que a gente plantou. Exatamente. Uma vez o meu filho veio, me deu um monte de justificativas. E chegou em casa e disse, hoje eu vivo diferente, assim, 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 assado. Hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo. E eu disse, meu filho, tá certo, você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Agora, um dia, você vai ter que prestar conta de tudo que você faz aqui na terra. Então a questão é essa, o que eu tenho para prestar conta diante de Deus? Aí ele se calou. Porque quer viver um evangelho de muita liberdade, né? E a Bíblia dá livre-arbítrio pra gente. Você quer tomar a cruz e seguir, ou você quer seguir por sua conta? Aí complica. É verdade. É verdade. Ó, nós temos aqui um comentário da irmã Cleudimar, né? Dizendo a paz do Senhor. Ela pediu um hino de... Ela diz assim, peço um hino de Jair Pires. O pecado não dói. Para nossa reflexão. Ela diz pra gente refletir nesse louvor. E a irmã Maísa mandou uma série de mensagens dizendo, né, sobre como Deus perdoa os nossos pecados, né, falando sobre Deus, quando a gente se arrepende, lança do lado do esquecimento. Ela pegou e apagou tudo.
Disse que tava errado, que não sei o quê. Aí eu falei, não, mulher, quando a gente se arrepende de coração, Deus perdoa. Deus perdoa. Né? Mas nós estamos falando aqui de um caso de... Pecado croado. aquele pecado assim que você não se arrepende. Aí ela mandou outros aqui. O pecado não se apaga. Não se apaga. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. Mande áudio. Jesus. Minha filha, mande um áudio, que tá complicado. O pecado não se apaga, mas se a pessoa pecar e pedir perdão com Deus, Deus vai jogar o pecado da pessoa no mar do esquecimento. Eu acho que é isso. Mas é isso. Se a pessoa se arrepende, tudo bem. Deus, né, vê o coração da pessoa. Olha, a pessoa se arrependeu. O pecado só tem validade quando não há arrependimento. Exatamente. Quando a pessoa não se arrepende, quando a pessoa deixa ali, aquilo vai como gerar diz, consequências. Gerar consequências, com certeza. Tem um hino, me parece que é do grupo Milad, parece que é Enquanto eu calei, que até o salmo é lindo, né? Vamos escutar. Lindo, acho que é o Milad, muito bonito. Você achou, irmão, o hino? Muito bem, primeiro a gente vai tocar o hino aqui que a irmã Cleudimar pediu, tá bom? Ela pediu a canção Pecado Não Dói, de Jair Pires, mas vale frisar também, para os irmãos responderem à enquete de hoje, que vai estar valendo um brinde, né, irmão Luzete? Cada irmão que participar vai estar participando de um sorteio, né? A gente tem um bom número de irmãos aí na audiência, mas para interagir conosco é muito simples, tá? Mandando mensagem para nós através do WhatsApp, seja no aplicativo ou então lá no site, respondendo a seguinte pergunta: o pecado se apaga com o tempo? Sim ou não, e por quê? Dê aí a sua justificativa, tá? E preferencialmente por áudio, porque às vezes os o irmãos irmão... perceberam que a leitura da irmã Mariana é meio Não é a travada. leitura, é porque às vezes a pessoa manda de um jeito que é meio não muito fácil de se ler, sabe? Aí é meio difícil. Então você vai mandar o seu áudio. Mande áudio. Não manda escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande áudio. Enquanto eu calei.
Estamos aqui com mais interações. A irmã Cleudimar. Pode colocar o áudio da irmã Cleudimar? Como diz o hino, o pecado não dói quando nós estamos cometendo ele. Mas as consequências, nós sabemos que elas são desastrosas, tanto no material e muito mais no lado espiritual. É verdade, é verdade. E a irmã Luzinete e irmã Tânia? Qual a nossa reflexão sobre os dois louvores que nós escutamos? É exatamente o que nós já falamos, né? Realmente é fácil pecar. Agora a consequência, é fácil semear o bom e o ruim, né? A consequência é o que você recolher. E o Salmo 32 fala exatamente sobre esse segundo hino. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Então, o pecado não se apaga com o tempo. O pecado só se apaga com a confissão e deixar, né, Tânia? Que confessa e deixa alcança a misericórdia. A palavra de Deus diz assim, né? Isso é muito sério. Mas eu acho assim, eu acho que é sempre bom. Eu vejo assim, por esse lado, é bom a gente sempre assim, nós meditarmos assim nesses assuntos do dia a dia, né? Que nós precisamos assim, né? Porque nós precisamos assim, realmente assim, porque reconhecermos, né? Que somos falhos, que somos imperfeitos, não somos o dono da verdade, né? E sempre lembrar assim, que a gente voltar atrás é virtude. Sim, né? sim. É recuar e reconhecer realmente que errei e pedir perdão. Né? Essa questão eu acho tão linda na palavra, diz assim, né? Até uma oferta, né? Que você vai oferecer. Se eu lembrar, né? Alguma coisa que fez contra o irmão. Então, né? Tem que... Volte, vai pedir desculpa. Então, são pequenas coisas que podem nos tirar do caminho, do alvo. Sim. E outra coisa importante, não é ficar no pequei perdão, né? Não é assim, pelo fato assim, não, então eu posso pecar porque eu vou estar, né? Porque eu vou correr e peço perdão e tá tudo ok, né? Mas Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele vai saber se você está fazendo aquilo porque você é má, né? Porque você gosta de fazer o errado ou porque você não vigiou. Existe essa diferença, né, irmã Luzinete? Eu pecar por não ter vigiado ou eu pecar simplesmente porque não tem nada de fazer isso bem aqui não, porque depois eu vou pedir perdão e tudo bem. Não é por aí também, né? Exatamente, assim. Temos que ter esse cuidado, né? A própria palavra de Deus diz que Jesus, quando disse para aquela mulher, perdoa os pecados dela, disse, vai... E não peques. Né? Teus pecados estão perdoados, mas vai e não peques mais. Quando ele diz isso, é dizendo, faz de tudo para tu não cair na mesma cilada que tu caiu, né? Que tu vivia. Assim. Então é isso. Porque, na verdade, alguém pode assim, né? Alguém pode, mas o Senhor... Eu digo assim, muitas vezes o Senhor, eu creio assim, que muitas vezes o homem, né? O homem de uma maneira geral, ele só vê Deus como amor. Não vê como justiça, como justiça, né? Mas ele é justiça. Quando ele, né? Ele diz assim, aquele que não confessar, diz assim, que aquele que confessa e deixa, mas não era esse versículo que eu queria, é essa questão da gente reconhecer, quer dizer, naquele que, se eu não negar a Jesus, né? Ele não vai me negar, mas se eu negar, ele também vai negar diante do Pai, né? Então essa condicional, né? Então nós temos que ter realmente assim, lembrar que Deus, ele ama todos, né? Mas ele é justiça e ele é um Deus imparcial. Ele não tem filho predileto. Eu até lembrei de quando eu debatia isso há uns 5 anos atrás. O cabo aí, do... Mas eu nem mexi nele, irmão. Mas eu já tirei. 5, 6 anos atrás, quando eu debati muito com ateu já, né? Eles usavam muito isso como argumentação para dizer que a Bíblia era contraditória. Se eu não me engano é isso. Né? Porque existe aquela coisa, ou a Bíblia é 100% certa, ou ela é 100% errada.
Eles diziam que é impossível Deus ser um Deus de amor, assim como diz a Bíblia, e ser um Deus de justiça, o Deus de guerra. Eles usam isso como argumentação, né? É. Ó, a irmã Adalgisa tá ligando aqui, Marina. O que tá acontecendo aí? Rapaz, acho que ela ligou sem querer, porque ela mandou um áudio de 1 minuto e 10. Ah, foi ela, foi? Foi. Eu Não, pensava... foi a irmã Claudina que mandou o áudio. Meu Deus, não, pois é pra mim. Certo? Ai, Então, meu irmã Deus. Adalgisa, se estiver na audiência, né? Pode mandar Pode um áudio ligar, também. irmã. Então, ó, bora ouvir aí o áudio da irmã Claudina. Irmã Claudina Gomes mandando aí o áudio dela. Bora ouvir? Bora lá. Deixa me ver. Pronto. Paz do Senhor, minhas amadas. Estou Amém. ouvindo. Amém. Tá maravilhoso o assunto hoje. Falar a respeito do pecado é um assunto muito impertinente, né? Porque a pessoa, quando ela está em pecado, se ela continuar cada dia mais pecando, vai juntando aquela situação, como que ele perde o controle. Depois ele fica com a mente cauterizada, né? Ele já não sente mais nada, ele já começa a pecar aí, não tá nem aí, porque a mente dele já não acusa mais. E aí vai envelhecendo, como diz o Salmo, né? E a pessoa vai envelhecendo, vai vivendo dentro da igreja, vai e volta e não sente nada. E como diz lá na palavra de Deus, quando fala a respeito da Santa Ceia, que tem muitos que já dormem, então tem muitos hoje em dia que já dormem nesse assunto, por causa do pecado. Eles estão na igreja, mas é como se fossem mortos-vivos. Exatamente. É verdade. Sério. Muito bem, boa colocação da irmã Claudina, irmã Verdade. Claudina Gomes. Que também, né, vai estar participando do sorteio desse brinde aí, né? Por isso que eu digo que nós temos assim que falar sempre, porque é alerta, né? Uma palavra, mas ela pode também nos tirar assim do perigo, assim. A gente, quer dizer, a palavra é pregada e, né, irmã Tânia? Verdade, irmão. Nós temos que pregar, temos que viver, temos que pregar, temos que viver. É constante isso aí. Constante, exatamente assim. Não podemos parar, né? E sempre assim, sermos vigilantes, assim. Graças a Deus. Eu creio assim, que é muito lindo, assim, ó, como o que a senhora falou hoje. A senhora lembrou os 2 versículos da senhora, né? Fez essa associação. Isso é bom, isso eu digo assim, é muito lindo, porque é o Espírito Santo que faz assim, a gente refletir, a gente, né? É ruim, quer dizer, é perigoso quando eu acho que tá tudo bem, que é assim mesmo, né? Isso é perigoso. Muito bem, então a gente vai estar tocando aqui uma canção, tá? A última canção do dia, do programa de hoje, vai ser de Mara Lima, Porto Seguro, tá? E nisso a gente faz o sorteio, né, Marina? Sorteio aí Sim. para os irmãos que interagiram na programação. Se tiver mais interações, os irmãos quiserem responder a enquete aí, ó. Pode responder. Tem muitos irmãos, a gente visualiza aqui, né, por um programa. Tem muitos irmãos ouvindo, mas tem poucos irmãos interagindo. Irmãos, interajam. Pode falar a sua opinião. Muito bem, irmã, vamos mandar olha. um abraço, né, para os irmãos que não estão interagindo, mas estão nos ouvindo, né? Amém. Glória a Deus Deus. abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Muito bem, então respondendo a enquete aí, né? O pecado, ele é apagado com o tempo, sim ou não? E por quê? Né? Justifique a sua resposta, né? Então... Voltamos. Agora sim, pronto. Voltamos. O cabo, ele acho que tá mal conectado aí no celular. Ele fica dando aí, ó. Bote aí, ó. Tá todo mundo escutando. Eita! Ele fica dando esse... Empurre aí, conecte com força no cabo aí pra ele não... Pronto. Opa! Pronto aí? Pronto. Ah, depois vai ter. Eita, minha filha, calma. Muito bem, voltamos, né, com a programação. A gente tocou a canção de Mara Lima, Porto Seguro, tá? A gente sempre fala o nome aqui, caso o irmão não se interesse pelo louvor, queira pesquisar depois, pra ouvir depois, tá? Porto Seguro, Mara Lima. Então, tá no ponto aí, Brenda, pra fazer o sorteio? Pra gravar aqui. Tá sim, vamos pedir aqui pra irmã Luzinete tirar um, né?
Vai dar certo. Aí eu tô de costas aqui. Você Enquanto a pode... irmã Luzinete sorteia o nome, só lembrando que na quarta-feira nós temos o culto de senhoras na direção do Gurupi. Então estejam todos convidados. Bora lá, bora fazer tá sendo feito aqui o sorteio ao vivo, tá? Qual o fundozinho aqui? Opa. Tá sendo gravado. Pra depois colocar lá no WhatsApp, tá? No status do WhatsApp. Os moços não salvaram o número aí ainda, né? Salvem o contato do WhatsApp. É sortuda demais. Oi? Essa irmã que é sortuda demais. Pronto. Vamos lá? Que rufem os tambores. Calma aí, minha filha. Tem Cadê que os ser- tambores? Quem Tananana. será? Esse meu notebook não ajuda muito não. Tá aqui, ó. Cadê os tambores? Acho que é esse aqui. Eu acho que é. Tá? Aê, quem será? Quem será? É a nossa irmã. Ela não participou na segunda-feira passada, né? Não? Não, Foi? ela não participou. É a irmã Cleudimar. Brigadão, brigadão. Ai, rapaz, pois é, a irmã Bem. Cleudimar, ela é muito sortuda. Ela minha sempre... irmã, já ganhou bem não sei quanto. Palmas. Parabéns. A irmã Cleudimar está ganhando um prêmio surpresa. E a irmã já quer revelar? Quarta-feira. Quarta-feira, irmã. Eita, vai esperar até quarta-feira pra descobrir o que é o prêmio, hein, irmã? Vai dar certo. Tudo bem, mas Cleudimar venceu aí. É surpresa até pra nós aqui, né? Eita, É Deus. surpresa. É bom, é assim. Pois bem, então bora estar encerrando aqui a programação avisos. Tem mais avisos além do culto de culto. senhoras da O quarta-feira. ensaio amanhã, O culto, né? amanhã tem reunião, né? Com os componentes do conjunto Vasos de Bênção. Para as irmãs participarem, que as irmãs a gente quer uma palestrazinha com Sobre a as festa, componentes. E o pastor mudou também a data do culto de Santa Ceia, né? Foi? Gente? né? Não, Vai ser dia 30, É. não é isso? Não vai ser Porque, domingo. porque ele quer um culto de Santa Ceia, tipo, O nível campo, né? Todos se reunirem para ceiar, é muito bom. Eu sinto uma saudade É disso. porque assim, ó. Quando ele falou assim, eu digo é de Deus, porque eu sinto uma saudade tão grande, assim, que a gente participava muito, assim, desses trabalhos de É. Santa Coletivos. Ceia, né, com todo o campo, é muito bom É mesmo. Vai porque assim, ser é dia 30. quarta-feira. É porque assim, foi combinado antes da pandemia. A Foi. quinta, quer dizer, a quarta-feira do mês é as mulheres, né? Quando houvesse a quinta, A quinta seria a Santa Ceia. Ceia. Só houve uma, né? Aí depois entrou a pandemia Isso. e agora está restaurando aí. bênção. Muito bom. É um momento mesmo. Divulgar bastante, que é para os irmãos participarem e ver. Às vezes tem irmão que nem conhece outros irmãos, né? Porque não se encontram tanto, não exatamente. frequentam nos dias que estão todos se reunindo. Então é uma grande oportunidade. Culto de festa. Deus abençoe, né? Agora mantém a hora. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo tema desta noite, né? Que nós possamos guardar, que as nossas palavras não sejam lançadas ao vento, né? Sim. Mas que seja lançada em cada coração de quem participou do programa nesta noite, que nós possamos colocar em prática, que nós possamos nos conscientizar o quanto é importante nós vivermos nos examinando, né? Vivermos apontando o dedo para nós mesmos. Às vezes da pregação, a doutrina pesada, e alguém diz assim, olha, essa palavra era para fulano, mas fulano não veio. Deus não é Deus de recado, é para nós que estamos ali presentes. Amém? Vamos orar. Amém. E agradecer a todos que participaram, que não participaram, mas ficaram ligadinhos ouvindo a programação. Querido e soberano Deus, Senhor, nós te agradecemos, Aleluia, meu Pai, Jesus. por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Que o Senhor venha, Senhor, a cada dia avivar os nossos corações, para que nós possamos aprender mais e mais da Sim, meu palavra do Deus. Senhor e colocar em prática em nossas vidas. Sim, Que sim. venhamos sentir a sede, a necessidade, Pai, de colocarmos em prática, Pai, em nossas vidas. Pai, abençoa os ouvintes,
Abençoa, Senhor, com saúde, supre as necessidades de cada um. Sim, e meu que Deus. esta noite seja uma noite abençoada, de sono tranquilo para cada um. Aleluia. E que o dia de amanhã o sol venha raiar em cada coração. Pai, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.